hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Fiquei muito feliz de poder estar hoje aqui. Hoje o dia foi um pouco conturbado, mas Deus nos deu a vitória. Amém? Eu queria com a igreja, antes de ministrar, eu queria compartilhar um vídeo com os irmãos que eu vi na internet, e foi um vídeo que ministrou muito no meu coração. É uma coisa muito simples, eu compartilhei ele, eu acredito que alguns irmãos possam ter visto, mas eu queria que os irmãos olhassem e nós vamos conversar um pouco sobre isso, amém? Sobre esse acontecido. Posso colocar a missão? Didi, bom dia, Didi, que é meus queridos. Eu tenho um amor muito grande por ele, igual como estou tendo com a tia. Do mesmo jeito ele tem comigo. Ele me chama meu nome direito, João. Ele nunca viu um bicho tão inteligente que eu entendimento daquele jeito, não. Ele chegou em março, aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ficou quase uns 11 meses comigo aí. Quando ele trocou de pelo tudinho, na véspera do carnaval, ele já estava bonitão, ele foi embora. Mas aí todo mundo diz, não, mas ele não volta mais, não volta. Eu digo, pô, não sei, não posso dizer de sim nem de não. No dia que completou 4 meses certinho, ele chegou aqui na casa, estava me recebendo, quando ele me viu lá no portão, ele já veio para dar a alegria. Todo No dia que ele queria ir fumar, ele foi embora essa segunda vez, aí saí assim chamando ele veio atrás de mim, cheguei ali, eu digo, vai fumar, vai. Aí ele disse, olhou para lá, rodou e trouxe não me chamar. Mas eu não vou embora com você não. Eu não sei mergulhar igual a você não. Se eu soubesse, eu ia com você. Aí só fez mergulhou, desapareceu. Aí, rapaz, eu disse, pronto, de mim foi-se embora. Às vezes quando ele sai lá para fora, eu de noite sonho brincando com ele. Eu digo, pô, acho que eu estou ficando maluco, o menino lá pro mar e eu sonhando brincando com ele aqui. Acho que ele vai para a Patagônia. Eu tenho vontade de, se eu pudesse, eu ia visitar lá os lugares dos pinguins. Eu queria ver se ele ficava no meio dos pinguins lá, e eu chegasse e falasse, pinguim! Ele vinha direto, ele tinha que escutar minha fala, ele vinha. Bom, por que eu trouxe esse vídeo? Porque tem muito a ver com o que eu vou ministrar hoje. Não é que eu vou ministrar sobre o pinguim. Eu vou falar sobre a cruz. Sobre Jesus. E o que me chamou a atenção nesse texto, irmãos, é que esse pinguim, ele entendeu uma coisa que muitas vezes nós temos ainda hoje dificuldade de entender. Esse senhor, ele encontrou esse pinguim ferido, machucado, e cuidou dele. E pinguim é um animal selvagem, não é algo que se domestica, não é algo que fica em casa, não é um bichinho que você tem como um gato. Ele tem seus instintos e ele é selvagem. E como vocês viram na história, ele cuidou do bichinho, ficou quase 5 meses com o animal, e na hora que ele estava bem forte e vigoroso, ele foi embora. Só que algo anormal aconteceu, porque depois esse pinguim voltou de novo. Esse pinguim faz o curso que ele tem que fazer, e em um tempo ele volta de novo para conversar e para falar com o João. O que é isso, irmãos? Isso é gratidão. É gratidão de alguém que salvou a vida dele. Agora, um pinguim reconhece isso.
E nós temos a dificuldade de ser grato a Deus pelo sacrifício de cruz que Cristo fez por nós. Nós temos dificuldades de voltar, de estar na presença dele. Quando eu vi esse vídeo, eu me emocionei. E eu já com a palavra borbulhando no meu coração, até fiquei perguntando, questionei com minha esposa, falei, será que eu coloco aquele vídeo do pinguim antes de eu começar a ministrar? E eu vindo aqui ainda perguntando dentro de mim, eu falei, não, eu vou pedir para colocar. Porque talvez as pessoas vendo, talvez compreendam com mais facilidade. Então, irmãos, nós temos uma grande dificuldade de ser grato. Eu sempre falo que a ingratidão é algo terrível. É difícil quando nós fazemos um benefício a alguém. Normalmente nós temos o costume de beneficiar aqueles que são chegados nossos, amigos. E Cristo, ele quando morreu, quando ele ressuscitou, quando ele foi crucificado, e todo o processo, ele não fez tão somente por aqueles que amavam o Cristo. Ele fez por toda uma humanidade, ele fez por todas as pessoas. Ele fez aquele sacrifício até mesmo por aqueles que estavam ali chicoteando ele, o maltratando, por aquele soldado romano que travou o cravo nas suas mãos. Ele fez o sacrifício por aquele que o furou com a vara quando a água verteu no seu corpo. Ele fez isso por mim e por você. E hoje nós temos uma grande dificuldade de agradecer, não somente ser grato a Deus por tudo isso que Ele fez. Quando a Érica veio aqui cantar esse louvor, né, eu me lembrei quando ela cantou isso lá em Comatos. E a frase também que borbulhou dentro de mim é o que o Senhor foi capaz de fazer por nós, por você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 26. Não vamos demorar. Amém? Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 26. Quando iam levando um estrangeiro certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. Seguia a grande multidão e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não aumentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outreiros: cobre-nos. Pois se é um madeiro verde fazem isto, o que fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Disse Jesus: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se é tu, rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. De versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode fechar sua Bíblia, curva sua cabeça e abrir os olhos. Senhor Deus e Pai, eu agradeço a Ti, Deus, por esta madrugada. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por poder falar mais um pouco sobre a Tua cruz, meu Deus. Temos uma grande dificuldade, Senhor Jesus, de entender, de compreender e de fazer com que as pessoas, meu Deus, compreendam a Tua cruz. Muitas vezes nós não sentimos, meu Deus amado, esta decisão que o Senhor tomou. Não sentimos, meu Deus amado, nada. Isso muitas vezes nos faz sentir, meu Pai, e ficar irreverente à Tua palavra, ou muitas vezes sem temor. E eu peço a Ti, Deus querido, em nome de Jesus, que essa responsabilidade, meu Deus amado, venha sobre nós, que venhamos sentir, Senhor Deus, o peso, Deus, em nossas vidas, não como algo de terror, meu Deus, mas como algo de amor, meu Pai. Que venhamos ter em nosso coração, meu Deus, a gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Porque foi nesta cruz, meu Pai amado, onde os romanos o crucificaram, que o Senhor levou os nossos pecados, que o Senhor levou as nossas enfermidades, que o Senhor levou tudo aquilo, meu Deus, a qual o Senhor não merecia, meu Deus. Eu te peço, Deus, misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. E que nessa noite, Deus amado, o Senhor possa nos dar a graça de entender esta palavra, meu Deus, e que ela entre em nosso coração e que ela gere mudança nas nossas atitudes, meu Deus. E que nossos olhos jamais, Senhor Jesus, saiam da cruz. Que os nossos olhos fiquem fitados na cruz, meu Deus amado. E que a nossa mente, o nosso coração venha ter o entendimento de que ela está vazia. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, meu Deus, e restaura essas vidas aqui hoje, Pai. Restaura os lares, meu Deus amado. E aonde há ausência no verbo, meu Deus amado, eu peço a Ti, chama a existência, Deus querido, nossos lares, no trabalho, meu Deus, enfim, em todos os lugares da nossa vida, Senhor Jesus. Porque o que seremos, o que teremos, meu Deus, para onde iremos, Senhor Jesus, se não tivermos o Cristo conosco, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai. E eu repreendo em nome de Jesus todo o levante, Pai, toda a dispersão da palavra, toda a sonolência, meu Deus, em nome de Jesus. Traga força e vigor a este povo nesta noite, meu Pai, para que nesses minutos ainda, Senhor, possamos entender e compreender esta palavra, Deus, e que ela venha impactar o nosso coração e gerar mudança, transformação plena na nossa vida, meu Pai. Que nós venhamos ter uma vida que vale a pena viver nessa terra, meu Deus, mas jamais se esquecendo de Ti, meu Deus, jamais esquecendo, meu Pai, do Teu sacrifício, Senhor, e jamais sendo ingrato contigo, meu Deus. Isso é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos essa passagem. Eu passei 11 meses no Brasil e 6 meses dele eu passei ministrando sobre esse tema, sobre cruz. E hoje antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha esposa em casa e eu falei, tem um versículo na Bíblia, tem uma parte na Bíblia que eu tinha uma dificuldade de entender. Eu tinha comigo que o dia que eu entendesse plenamente aquilo, a Bíblia se revelaria para mim. Eu entenderia completamente o que Deus veio fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. Jesus é a chave hermenêutica de toda a palavra, irmãos. Não tem como nós chegarmos ao reino dos céus. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for por Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade.
Não existe outro caminho, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E quem quer vir ao Pai, que venha por mim. Ele é o caminho. E nós vamos nessa passagem, irmão, nessa situação onde Jesus estava sendo crucificado, onde existia toda uma situação. Jesus ali, como o Cláudio falou, acho que semana passada, retrasada, sábado, né? Eu estava aqui. Quantas oportunidades tiveram para aprender Jesus, mas não dava, não conseguia, porque tudo já estava programado, tudo tinha uma hora certa. E lembrando do vídeo do pinguim, da gratidão, como é o nosso comportamento? Como nós nos comportamos diante de alguém que fez um benefício para nós? Como você se comporta? Eu vou até a hora da ceia, onde Jesus estava servindo a última ceia. Como ele chamou Judas? De que ele chamou Judas? De quem? Como ele chamou ele? Como que ele tratou ele? Ele chamou Judas de amigo. Agora Jesus não sabia que ele ia fazer toda a tramóia? Aí eu pergunto para vocês, Jesus naquele momento, será que ele estava sendo irônico? Não. Ele estava sendo falso, fazendo um joguinho político? Não. Ele estava tendo o consentimento dele. E nós falamos muito de amor, nós falamos muito de compaixão, mas às vezes pouco vivemos isso. Porque a nossa compaixão vai só até onde o nosso nível de entendimento ou o nosso nível de justiça diz que fulano ou beltrano merece alguma coisa. Quando Jesus olhou para você e olhou para mim, talvez nem eu nem você fosse merecedor da cruz, mas ele disse: eu vou morrer pelo Claudio, eu vou morrer pela Rina, vou morrer pelo Zé, pelo Alex, por todo mundo, merecendo ou não merecendo. Então Jesus, ele chama esse homem de Jesus de amigo. E como nós temos nos comportado? Nós vimos que até um pinguim conseguiu ser grato, e não em relação ao nosso Deus. Como é que está? Nós temos um tempo atrás eu ministrei uma palavra chamada senso de justiça equivocado. E nós temos. Porque a nossa justiça é totalmente diferente da justiça de Deus. Somente quando se diz em relação à misericórdia com as pessoas. Quantas vezes você foi ajudar alguém falou que alguém está precisando de ajuda, você fala: isso aí não ajuda mais. Isso aí deixa para lá. Não é verdade? Agora, quantas pessoas chegaram diante de Jesus? Jesus nunca disse nada. Jesus sempre orou, sempre manifestou, sempre ministrou. Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus é aquele que liga todos os pontos. Nessa história, se nós formos ler os versículos anteriores, nós estamos diante de uma situação onde Jesus estava sendo julgado entre os lugares. Herodes, Pilatos estavam querendo jogar para cá, jogar para lá. E a Bíblia diz que eles estavam brigados, e eles estavam com um conflito entre eles. Mas por causa de Jesus, a Bíblia diz que eles se fizeram amigos naquele momento. Então, irmãos, Jesus, ele veio para unir as diferenças. Jesus veio para unir os inimigos. Aonde Jesus está no meio, há a unificação das coisas. Agora sim, por causa para crucificar Jesus, se por causa de tudo isso, Jesus conseguiu unir Herodes e Pilatos, por que muitas vezes ele não consegue unir eu e o Cláudio? Por quê?
Aonde está o teu coração? Onde está o nosso coração? E eu digo para vocês que todas as perguntas e todas as respostas disso vão estar na cruz. Enquanto você não entender o que é cruz, o que é o sacrifício de cruz, nós vamos ainda assim continuar capengando no Evangelho. Nós vamos nos chatear com as pessoas, nós vamos nos entristecer, nos afastar do Evangelho e volta. Porque essa palavra ainda ela não é totalmente direta para as nossas vidas. Mas através da cruz, Jesus consegue unir as indiferenças. Aonde a cruz, Jesus, os inimigos podem fazer as pazes. E por que muitas vezes na própria igreja existem intrigas entre as pessoas? Eu não consigo entender. O que falta na vida das pessoas? O que tem faltado muitas vezes na nossa vida? Cruz. Muitas vezes falta o verbo nas nossas vidas. Em Lucas 23, 12, nesse mesmo capítulo, nós lemos assim: no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Antes disso andavam em inimizade um com o outro. Se uniram, ficaram amigos. Por quê? Para crucificar Cristo. Então, amados, Jesus, nesse momento que estava sendo crucificado, a Bíblia diz que vieram mais 2 pessoas com ele para ser crucificado. 2 malfeitores, 2 pessoas que mereciam pela justiça daquela época a serem crucificadas. Amém? Amém. 2 pessoas. E nós vemos que existiu um conflito ali naquele momento, onde as pessoas estavam entre elas degladiando as peças de Jesus, fazendo toda aquela situação, trocando, tirando sorte para quem ficava com isso, para quem ficava com aquilo. E no meio de toda aquela situação, Jesus sendo pregado, os outros 2 bandidos, ainda assim as vozes caçoando e dizendo: olha, se tu é mesmo Cristo, salva a ti mesmo. Mas o propósito dele não era salvar ele, era salvar você, era salvar a mim, a nós. Então nós vemos nessa situação, irmãos, que diante das 2 pessoas, um olha para Jesus e diz: mais uma vez, se você é o Cristo, salva você e tira nós aqui também, vamos dar um jeito aqui. Mas aí o outro do outro lado diz: fica quieto, nós merecemos estar aqui, mas o que mal ele fez? Então, mas nós vemos que nessa situação, onde tem 2 pessoas, uma que fizeram mal e Jesus, o Cristo, ali no meio, esses 2 ladrões hoje representam a mim e representam a você. Nós somos esses 2. Só que nós percebemos que um olha para Jesus e reconhece ele como o Cristo. O outro não reconheceu. Por que nós temos essa dificuldade muitas vezes de estar tão perto de Deus e não reconhecer e não enxergar o poder e o peso do poder da cruz nas nossas vidas? Nós não conseguimos enxergar isso, nós não vemos isso. E trazendo isso para as nossas vidas hoje, irmãos, nós vemos essa situação toda que 2 pessoas muito próximas, porque as cruzes estavam perto. As cruzes estavam perto. Mas um reconheceu. Um olhou para ele e chamou ele de Senhor. Um chamou ele de Cristo. E eu pergunto para você: o que Jesus tinha para oferecer para ele naquele momento? O
que Jesus tinha para oferecer? Pergunta para o teu irmão que está quase dormindo aí do lado. O que Jesus tinha para oferecer para ele? Jesus não estava na mesma situação que os dois? Não estava? E por que muitas vezes nós queremos fazer barganha com Jesus, com Deus? Jesus não tinha nada para oferecer para aquele homem, mas ele olhou para a cruz e reconheceu a cruz. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, está no livro de João, capítulo 1. Aí eu vou começar nisso também. Você vai acordar já? João 1. Todos acharam? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora você vai lá no 14. O Verbo se fez e habitou onde? Entre nós. Vamos ler de novo esse 14? E o Verbo se fez e habitou onde? Entre nós. É sobre isso que eu quero falar. Aonde Cristo tem habitado na sua vida? Quero que você olhe para dentro de você e a gente observa de que sem Cristo hoje, irmãos, é difícil de viver. É impossível. Não temos como ter vida sem Cristo. Se o Verbo se faz ausente da nossa vida, já é. Cristo foi capaz de unir Herodes e Pilatos. Cristo, através da palavra de Deus, os inimigos podem se unir. Só Deus, só Jesus, através da cruz, que pode trazer a unificação dos lados. Se na sua casa não tem o Cristo, essa semana tivemos alguns problemas no Caixá, e todas as vezes que eu queria ficar um pouco tenso, eu falava: tenho que trazer a existência do Verbo. Tenho que trazer a existência do Verbo, porque esse texto estava dentro de mim. O Verbo é Cristo que se fez carne entre nós, homens. A nossa vida muitas vezes não anda, meu amado, porque está faltando um Verbo. Está faltando um Verbo na sua casa, está faltando um Verbo no seu Caixá, está faltando um Verbo no relacionamento entre você e seus filhos. Por isso que muitas vezes as coisas não conseguem se encaixar. E nós vemos que quando lemos esse João 1, que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nós entendemos, amados, que sem o Cristo, no ato da criação da Trindade, nada teria acontecido. E esse Deus se fez carne, ele habitou entre nós, para trazer a unificação das nossas vidas, das nossas coisas. E amados, aonde tem faltado o Cristo, aonde está tendo a ausência de Jesus na sua vida, na minha vida, aí é onde está o problema. Onde está o Verbo? Nós aprendemos em português o quê? Que uma frase sem verbo, o que acontece? Fica toda sem jeito, sem sentido. Assim uma vida de um cristão sem Jesus. Aonde está Jesus nas nossas vidas? E o que nós temos visto, esses dias eu mandei um vídeo para o pastor também, de uma louca que tem aí no Brasil, 23 anos de idade. André, você falou 23, né? 23 anos de idade. Só Deus na causa, irmãos. Hoje a gente vê, estamos cansados de ver na TV. Somos uma geração de pessoas onde os pregadores estão sem verbo, igrejas sem verbo, louvores sem verbo, vida sem verbo,
casamento sem verbos, sem verbo. Por isso que está desse jeito, irmãos. Senão não chamarmos a existência do verbo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, a nossa vida vai continuar sendo difícil. Porque quando nós olhamos para a cruz e não vemos o Cristo, ou vemos o Cristo ainda crucificado lá, é como se o sacrifício que Ele fez foi em vão. E a ingratidão, ela habita dentro do nosso coração, amados. Nós temos que ser gratos a Deus. Eu disse por todo o tempo que estive no Brasil que Deus não precisa fazer mais nada por mim. Eu tenho dificuldade de orar, irmãos, por algumas coisas hoje. Eu não consigo pedir mais nada para Deus. Eu não consigo ficar pedindo: Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Eu não consigo, eu não faço mais esse tipo de oração. Porque a principal coisa que eu entendo que Deus tem que fazer por mim, Ele já fez, foi a crucificação. Foi o sacrifício de cruz. Foi um dia dizer a Jesus a mesma coisa que este da esquerda. Um dia eu disse para ele: olha, lembra de mim. Você tem feito essa pergunta para Cristo? Você tem feito essa pergunta: Jesus, ó, lembra de mim? Ou nós estamos muitas vezes preocupados com a correria do dia a dia, corre para lá, corre para cá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tá aí. Como hoje disse o servo, um homem, não sei, 40 anos, não sei, viveu trabalhando, morreu. Hoje, para a gente morrer, irmão, basta estar vivo. Como eu sempre digo por aí, talvez eu nem termine o culto, Deus morre aqui agora, cai duro e embora. E tudo que é sonho, não entendi. Hã? Ah, depois do seguro? Ah, tá. Eu vou fazer o seguro de vida, irmão. Irmãos, é sério demais. A gente, todo mundo tem sonho aqui, amém? Amém. O homem sem sonho, ele morre, ele precisa ter sonhos. O sonho nos alimenta. Mas tem um sonho que nós deixamos de alimentar. É o sonho de um dia morar no céu. E para ele muitas vezes pouco trabalhamos. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de olhar para a cruz. Eu não consigo mais deixar de olhar para a cruz. Eu não consigo. Às vezes quando acontece alguma coisa, eu sempre brinco, falo assim, eu falo: Jesus, é o seguinte, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia, Jesus. Deixa eu sair da cruz 30 segundos, eu vou lá, resolvo a parada e volto para cá. Eu não preciso mais de 30 segundos para me derrubar esse japonês. Depois eu volto. E como Jesus disse assim: não, filho, você está pregando no livro. Quando nós chamamos a existência do verbo na nossa vida, irmãos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos mudam. Outro dia, vindo para cá, não sei se eu estava vindo, se eu estava indo, ou se eu ainda estava em Fukui, que o japonês, acho que no dia do usado, né? O irmão Rogério também estava, né? Estava. Não, nós estávamos com o irmão Rogério. Ele foi no usado. Entrou um japonês, irmão. Oh, Jesus, aleluia. E eu parei no farol, irmãos, e o farol abriu. Mas não demorou 3 segundos para me sair, ele buzinou para mim. Eu falei: não, deve ter buzinado sim. Eu fui embora. No próximo farol, o farol fechou, eu parei. O farol abriu e pip. Aí o sangue subiu, irmão. Aí André, você não vai fazer nada. Aí eu afastei o carro assim, deixei ele passar, ele passou, fui atrás dele. Eu falei: eu vou juntar na buzina esse japonês no farol, para ele nunca mais buzinar atrás de ninguém. E André falou: você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. E eu não fiz, irmão. Mas eu confesso para os irmãos que deu vontade de juntar o japonês na buzina. Ele nunca mais esqueceu do valente atrás dele gritando. Mas graças a Deus que minha esposa estava comigo, porque naquela hora o verbo voltou na minha vida. Mas ela estava com o verbo. E o Cristo que estava na vida dela, ela ministrando o meu coração, eu acalmei o meu, e a gente não fez nada. E eu consegui continuar a minha vida.
Assim somos nós na nossa casa, irmãos, com os nossos filhos. Tomamos atitude muitas vezes que nós arrependemos depois, sabe por quê? Porque falta o verbo. Muitas vezes temos discussão com a esposa e depois nos arrependemos, por quê? Porque falta o verbo. Se Cristo estiver no meio, vai haver acordo, vai haver paz. Mas se o Cristo da cruz não estiver no meio da sua vida, no meio do relacionamento com a sua esposa, no meio do relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho com o seu chefe, vai dar coisa errada. Vai dar B.O., que diz o povo aí fora. E a gente vê as igrejas prometendo Deus e o mundo. A cada dia que a gente vê alguma coisa, a gente fala, não, agora já deu, né? Essa semana eu vi um sem vergonha vendendo sabão em pó, irmãos. Sem vergonha, sem vergonha. O cara dizendo que o sabão em pó vai lavar a vida da pessoa e vai tirar as manchas. Irmão do céu! É de chorar. Eu fico pensando, e a gente vê sabão em pó, vê vassoura, vê água do rio, não sei da onde, de Israel. Eu fico perguntando, onde está o verbo? Onde está Cristo nisso? E isso só tem de aumentar. As coisas só têm de ficar cada vez pior. Tudo falta da existência do verbo. E eu pergunto, às vezes a gente gosta dos moveres. Eu acho o mover muito lindo, muito maravilhoso, desde que seja um mover verdadeiro, desde que seja um mover do Espírito de verdade. Não tem produção. E a gente vê hoje o que nós mais temos observado é que praticamente Deus tem servido praticamente de mordomo para as pessoas. Deus faz isso, Deus faz aquilo, e as pessoas determinando que Deus faça as coisas. E eu entendo que existe outra forma, existe Criador e criatura. E eu entendo que o Criador é Deus e nós somos as criaturas, que hoje somos filhos de Deus através do sacrifício de cruz de Deus, de Cristo. Enquanto a gente entende isso, nós observamos o quê? Que é Deus que determina as coisas. E isso eu leio aqui no livro de João. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Ele tem habitado no meio da sua vida? Ele está habitando no meio do seu casamento? Como é que você tem se comportado com a sua esposa? Marido? Como é que você tem se comportado com a sua mulher, comportado com o seu marido? Como está o trato com teus filhos? Tem verbo aí? Ou é só no xingo? Ou é só no salavanco? Aonde falta Cristo, irmãos, tem problema. Aonde falta o Cristo, tem desequilíbrio. Aonde falta o Cristo em todas as coisas da nossa vida, traz problemas para dentro de nós. Só que nós não conseguimos entender o Cristo, nós não conseguimos entender o sacrifício. E quando eu vi o vídeo do pinguim, eu falei, meu Deus, um pinguim conseguiu enxergar a gratidão. E por que nós temos dificuldades? Porque nós estamos com os nossos olhos fitados nas coisas deste mundo. Nós estamos preocupados com as coisas deste mundo, com aquilo que vamos ter, com aquilo que vamos possuir. E isso tem nos roubado da visão de olhar para a cruz. Não estou dizendo que você não pode prosperar, meu irmão, que você prospere, que você seja o homem, a mulher mais rica desse mundo. Não tem problema de nada disso. Mas não tire os teus olhos da cruz. Porque tudo aquilo que você ganhar nessa terra, tudo aquilo que eu juntar nesse lugar, irmão, quando eu bater a caçuleta, vai ficar aqui para alguém se desfrutar e eu não vou ver nada. Não vou ver nada. O que vão fazer depois? E eu corro sério risco ainda. E no dia que Jesus vinha aqui,
eu não importo com ele. Aí eu falo do que valeu tudo isso. Do que vale a nossa vida, amado. Hoje nós estamos vivos aqui, amanhã a gente não sabe. Eu fico preocupado. Meus filhos não estão aqui, estão lá no Brasil. O que pode acontecer com a gente? Só Deus, a gente só tem uma segurança, irmãos. É de deixar com que Cristo administre a nossa vida, esteja dentro da nossa casa todos os dias. Glória a Deus. Porque Ele cuida da gente. Você não tem noção de quanto foi dolorido para Cristo passar por tudo aquilo. Irmãos, quando você vai fazer como é que chama a filha do irmão Quente? Acertei o nome dele hoje? Aleluia, depois de quase um ano, né? Irmão, como é que chama sua filha? A que fez a prova? Yumi. Eu observei o que a mãe dela falou aqui. Ela falou que ela quase não dormiu. Não foi? O que? Porque ela não dormiu? O que aconteceu dentro dela? Qual é a palavra? Ansiedade. Agora, a Yumi, não estou menosprezando que ela foi obrigado a tarefa dela, mas ela foi fazer uma prova. Fazer a prova foi mérito, não é porque ela passou aí estudando, acordou 5 horas da madrugada. Glória a Deus, minha filha. Continue assim. Porque nada na nossa vida é de graça. Tudo tem um sacrifício. Tudo tem uma dor. E tudo aquilo que a gente conquista com suor, com dor, com lágrimas, quando a gente conquista, a gente dá valor. Agora, por que muitas vezes nós não damos valor ao sacrifício de cruz que Cristo fez por nós? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não estamos nem aí para aquilo que Ele fez. Não estamos nos importando. Nós trocamos o sacrifício de Jesus por pouca coisa muitas vezes. Agora a ansiedade não deixou ela dormir uma noite, porque ela ia fazer uma prova no outro dia. Agora Jesus, quando veio da glória dele, ele já chegou aqui sabendo desde o primeiro dia tudo que ele ia passar. Tudo que ele ia passar. Se mandasse você para uma missão, mandasse o céu, que falasse assim: ó, você vai fazer uma missão aqui, mas ó, você vai passar num lugar que vai perder uma perna, vai ter uma explosão de uma mina, você vai perder uma perna, mas não tem nada não, se ainda tem a outra, vai dar para você dar de morrer uns 3 dias, porque depois vai vir um cara que vai cortar teu braço com um facão. Mas não tem problema, porque vão te dar um pedaço de cana para você se apoiar e você vai continuar andando. Entendeu? Depois não tem problema, vai vir um cara, você vai arrancar seus 2 olhos, mas você continua de boa, porque vai dar tudo certo no final. Essa missão não vai mudar, não vai. Você vai certo. Demorou demais para responder. Não vai, irmão, nem ele, nem eu, nem ninguém vai. Ninguém vai para a morte. E Jesus, quando veio de lá para cá, já sabia que ia se encontrar com a morte. Mas dentro dele tinha uma diferença. Dentro dele tinha a vida eterna. E nós, irmãos, trabalhamos por esta vida e esquecemos da eternidade. Só que se em Cristo você não vai ver a eternidade. Você não vai ver. Você não vai viver ela. Nós trocamos muitas vezes 80, 90 anos da nossa vida pela eternidade, irmão. Isso é uma idiotice, porque nós não sabemos a hora que vamos partir. Temos que estar preparados todos os dias da nossa vida. Esses 2 bandidos, irmãos, estavam lá, próximos de Jesus, e muitas vezes nós estamos próximos, mas por que você não tem enxergado a cruz? Os seus olhos estão vendados. E o teu irmão da tua esquerda está vendo a cruz, ele reconhece o sacrifício de cruz. Por que você não tem reconhecido? Porque você sabe o que você faz? Porque muitas vezes você olha para o Cristo e você precisa de alguma coisa para atender o seu ego. Você precisa de alguma coisa, Deus precisa fazer, tem necessidade de fazer alguma coisa por você, para que você, então agora eu vou para Jesus. Meu Deus, Ele já fez. Porque aquele homem que estava do outro lado, quando ele olhou para Jesus, Jesus estava na mesma situação que ele, pregado na cruz, amarrado na
cruz, sem ter um fiapo de nada para dar para ele, mas ele olha para Jesus e diz: Senhor. Ele diz: Senhor, lembra de mim. Ele diz: Senhor, lembra de mim. Ele disse: o Senhor é meu dono, eu entrego minha vida para você, e quando você chegar diante do teu Pai, lembre-se de mim. Sabe por quê? Porque ele visualizou o Cristo como Deus, e muitas vezes nós não temos visto isso. Nós só olhamos para a cruz, imaginamos duas madeiras, uma deitada e uma de pé, e um pobre corpo enrolado ali. Irmãos, é sério, nós temos que dar valor a isso, nós temos que ser gratos a isso. É a nossa ingratidão que nos afasta de Cristo, é a nossa ingratidão que nos traz cegueira espiritual. Irmãos, porque não tem como não ser grato a Deus que fez isso por mim. Não tem como não ser grato, irmão. Alguns de vocês já fizeram algum favor para mim. Eu sempre falo para minha esposa: eu não tenho como não ser grato a essas pessoas. E essa tentativa de agradecer a cada um que tem me ajudado em alguma coisa da minha vida, ela é enquanto eu viver nessa terra. Porque ninguém é obrigado a fazer nada por mim, irmãos. Nada. Não é porque eu tenho uma nomenclatura na minha frente que as pessoas são obrigadas a me abençoar ou fazer qualquer coisa. Não. Eu entendo que porque além disso, eu sempre falo, irmãos, que antes de Deus fazer o pastor, fez o Alex. Existe a figura do Alex, do ser humano Alex. Então, irmãos, seja grato à cruz, seja grato a Cristo. Não deixe, não fique trocando nada com Ele. Nada. Porque hoje você está atrás de uma coisa melhor, um carro novo, não sei o que, e vai e... Irmãos, quando você não vê, vai levar isso para onde? Vai ficar para a viúva ou vai ficar para o viúvo? Vai ficar para o próximo que chegar. Então, amados, a nossa vida ela é um cisco, ela é um... Hoje minha mulher passou muito mal de manhã, não consegui nem trabalhar, tive que levar ela no hospital. Glória a Deus, o Adriano foi com nós lá, fez o Suiaco lá, nos ajudou. É uma gratidão que eu tenho por ele. É uma gratidão. Então, irmãos, quando nós entendemos isto, o nosso pensamento em relação a Deus muda completamente. Quando eu entendi esse texto acerca deste verbo, eu falei: meu Deus, esse verbo não pode ficar mais ausente da minha vida. Não pode. Porque se nós tirarmos este verbo, irmãos, da nossa vida e tratarmos Deus sempre como uma troca, como Deus tem que fazer alguma coisa por nossa vida, ou a gente tem que profetizar: eu vou profetizar a vida do pastor Cláudio de novo, eu vou profetizar, irmãos, você profetiza, não tem problema, mas Deus não é obrigado a fazer nada do que você fala, nada. A gente só quer trocar as coisas com Deus. Deus, vou te dar 200 mil hoje na igreja, porque eu sei que o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais. Aí eu divido, já faz na conta. Quanto que dá, irmão? 200 vezes 200, como que é? Olha aí, Sérgio. Tô, né? 200 mil vezes 100. 2 milhões, né? Não. 20 milhões? Oh, aleluia, que conta boa. Onde é que é, pastor, que eu coloco 200 mil aqui? A gente é assim. Se eu perguntar para o pastor Claudio quanto eu devo para Deus por ele ter morrido por mim, você já fez essa conta? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida do teu filho? Quente. Eu dou 6 milhões para me tirar a vida dele agora, tudo bem?
Não, mas você compra 3 carros zero, irmão. A gente não faz nada, irmão. Porque uma vida não tem valor. Não tem dinheiro que pague por ela. Mas aí Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: eu vou morrer pelo Código. Eu vou morrer pelo Adriano. Eu vou morrer pela Morena. Eu vou morrer pelo Rogério, pelo Kendi, pela Érica, pela Adriana, pela Andréia, pelo Alex. E vai por aí fora. Aleluia. Quanto temos que pagar para Jesus? E tem vezes que a gente não consegue vir na casa dele. Oh Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de visualizar a cruz? Porque falta o verbo. E sem o verbo nós nunca vamos enxergar a cruz. Talvez você veja nessa vigília esperando uma palavra, que você ia sair daqui dando um cambalhó, fazendo aviãozinho. Não vai, irmão. Você não vai embora com nada de avião hoje. Eu quero que você saia daqui com uma passagem certa para o céu. Porque o dia que essa palavra vai entrar no teu coração, talvez você saia daqui hoje, essa palavra vai trabalhar na sua vida. Mas o dia que essa cruz, de fato, se fizer presente na sua vida, e você entender o que Cristo de fato fez, você vai mudar muitas vezes o seu comportamento. Você vai mudar completamente. Porque você vai olhar para a vida de uma forma bem diferente. Muitas coisas que eu achava muito importante na minha vida, hoje eu já acho muitas vezes algumas coisas relevantes. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, tá de olho. A vida continua. O importante é eu estar bem com meu Deus. O importante é eu ter a certeza de que o dia que Cristo vir, o Alex vai estar lá. Vai estar o nome lá. Alexandre Alves Feitosa. Eu quero que tenha o nome da minha família toda. Andréia, que homem amado. Larissa Feitosa. Vitória Feitosa. Eu quero que tenha o nome do Serra, do Cláudio Novo, da Reina, do Miguel, do Rogério, da Adriana, do Kendi, da Érica, da Juliana, da Morena. Eu lembro o nome de todo mundo e vai todo mundo aí. Vou escrever o nome de todo mundo. Porque o que vale, irmão, tudo isso aqui? Quando eu disse para você que eu tenho dificuldade de orar alguma coisa, se você tem orado por algum bem material, continue orando, irmão, não tem problema de você orar. Mas o problema do nosso coração é como nós pedimos e qual é a importância que isso muitas vezes tem dentro da nossa vida. O que eu falo que eu tenho dificuldade é que, tipo assim, eu não consigo falar: Deus, me dá um carro que eu vou para a igreja, Deus, me dá um carro que eu vou ofertar, Deus, me dá uma casa nova que eu vou participar da vigília. Não, eu não consigo fazer isso. Porque isso é indiferente. Porque eu entendi a cruz. Eu entendi que tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Ele não vai fazer mais nada, Ele não está devendo um centavo. Eu que tenho que dever para Ele, eu que tenho que fazer por Ele, eu que tenho que ser grato para Ele. Eu que tenho que falar: Jesus, o que eu preciso fazer para amenizar um pouco a dor que o Senhor sentiu na cruz. Irmão, você já se pensou nisso? As mulheres aqui, quem teve parto normal? Doeu? Bastante, né, irmão? Teu marido alguma vez se perguntou assim: amor, eu queria sentir a dor que você sentiu para amenizar a sua dor? Já perguntaram aí do marido? Você? Pois é, irmão. A gente, quando vê alguém sentindo dor, a gente dificilmente fala assim, né? Eu queria tanto estar sentindo a sua dor para você não sentir mais. Eu vou orar e vou encerrar.
a minha parte, não sei se o pastor vai continuar orando aqui. Eu lembro uma vez, irmãos, que a Vitória era pequenininha. E às vezes ela caía, coisa de criança, a André chamava, a mamãe vai dar beijinho que Sara. Só que às vezes que ela caía, era susto, era brincadeira besta, assim. Aí teve um dia que a gente comprou aqueles estufos baratinhos, sabe, de fogo assim, que esquenta em cima. E ela pequenininha chegou e colocou a mãozinha e veio. Aí ela chorou, desesperou. Qual foi a atitude dela? Correr para quem? Porque esse alguém tinha cura para ela. Não é? Porque era isso que nós falávamos para ela. Mamãe vai dar beijo e Sara. Só que aí ela descobriu que quando a dor é verdadeira, o beijo não sara. E a André ficava beijando e beijava e ela chorando. E não parava de doer, né? São promessas falsas, irmãos. Promessas falsas. E o mundo oferece todo esse tipo de situação para nós. E só Deus, só o Cristo, é que tem de fato a passagem para o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aproveitando o embalo do irmão Kendi que estava lá com a família ali, você que está com sua família, se agarra aí também. Vamos fazer uma oração. Eu quero profetizar nessa noite a existência de verbo na sua vida. Eu quero profetizar o verbo Jesus na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, relacionamento com os teus filhos, no lugar que você trabalha. Vem aqui, minha esposa, por favor, vamos orar. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei onde está o verbo, se ele está aí. Porque às vezes a gente pode estar aqui na igreja, mas o verbo não está com a gente. Então eu quero orar e pedir que, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no teu coração. Que você lembre desse pinguim. Um pinguim, irmão, foi grato. Um pinguim, irmão. Quero que você olhe para dentro de você. Meu Deus, será que eu sou um ser racional? Eu penso mais que um pinguim. Será que eu não vou conseguir ser grato a Deus? E esse homem só salvou a vida de um pinguim que daqui a pouco ele vai morrer mesmo. Ele morre, o pinguim morre. E nós temos que ser gratos a um Deus aonde nós vamos perecer nessa carne, mas nós vamos subir num corpo glorificado, porque vamos para o céu, vamos ter a vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por Tua palavra, Pai, e quero profetizar sobre a vida dessas famílias que aqui estão, Senhor Deus, a existência do Verbo, Pai, a existência do Cristo, meu Deus querido, e que diante das indiferenças, meu Pai amado, que muitas vezes têm sido geradoras de atrito, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero profetizar a existência do Cristo aí neste meio, meu Deus amado. Que haja, Senhor Deus, concordância das ações, das atitudes, das decisões, meu Pai amado. Que o Senhor possa trazer a paz, meu Deus querido, onde não existe mais ela, meu Pai. Oh, Espírito Santo do Senhor Jesus, vem com Teu verbo, Senhor Deus, vem com Teu poder sobre a vida da Tua igreja também, Senhor Jesus. Sobre as nossas vidas aqui como irmão, meu Deus amado. Não somos pessoas perfeitas, Pai. Aqui estamos em um grupo onde tem fleumáticos, Senhor Jesus, onde tem sanguíneos, coléricos, meu Deus. Pessoas que pensam diferentes, meu Deus amado, sentimentos diferentes. Mas eu peço a Ti, Deus, que por Ti, Senhor Deus, e em Ti, meu Pai, que todas as vezes possamos estar em Ti, Senhor Jesus, e as nossas indiferenças jamais possam ser obstáculos para nós continuarmos andando juntos, Pai. Que a Tua igreja venha crescer, meu Senhor Jesus. Que este povo que aqui está, Pai, que o Senhor possa enxertar o Teu ânimo, a Tua garra, a Sua alegria, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Jesus. Que
Que todos aqueles que estão afastados, meu Deus, se encontrem, Senhor Jesus, e que nós venhamos ter uma palavra de fogo, de vida para essas pessoas, meu Deus, que essas pessoas possam retornar à tua amada igreja, meu Pai amado, que essas cadeiras que se encontram hoje vazias, meu Deus, que elas possam ser cheias de vidas, meu Pai amado. Oh Espírito Santo do Senhor Jesus, abençoe a vida do pastor Claudio, da missionária Reila, meu Pai, do Miguel. Este casal tem dedicado a tua vida por esta igreja, Senhor Jesus, por este ministério, abrindo mão de tantas coisas, de viajar ao seu país de origem, de ver os teus pais, os familiares, meu Deus, em prol da tua casa, Senhor. Que o Pai estenda as suas mãos misericordiosas sobre eles, meu Deus querido, e que haja a provisão, meu Pai amado, sobre a vida deles, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, que nos ajude, Senhor Deus, que nos dê entendimento, sabedoria, Pai, para andarmos como corpo, meu Deus querido, e venhamos ser, Senhor Jesus, o apoio deste pastor, deste homem, deste pai, deste amigo, deste irmão, meu Deus querido. Oh Espírito Santo de Deus, coloque o verbo em nossas vidas, Pai. Coloque o verbo em nossas relações, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos a Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que venha habitar nas nossas vidas, para todo sempre, até que o Senhor volte, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só quero dizer uma última frase, já saindo daqui. A cruz, ela só vai te abençoar quando você reconhecer que ela está vazia. O sacrifício de cruz de Cristo só vai ter validade na tua vida quando você olhar para Ele e os teus olhos não verem mais ninguém pregado na madeira. Enquanto você não entender isso, irmãos, enquanto isso não for uma verdade suprema dentro do seu coração, incontestável, a sua vida espiritual ainda vai oscilar. Nós temos o direito de ficar tristes, sim, de nos animarmos, sim. Mas todas as vezes, irmãos, que eu sinto assim, eu olho para a cruz, eu lembro que ela está vazia, e a alegria do Senhor vem no meu coração novamente. E eu falo, eu tenho que continuar sendo grato a este Deus, porque jamais, nem se eu tivesse 7 vidas, eu teria como pagar o que Ele fez por mim. Amém? Obrigado pela oportunidade.